O que acontece quando uma nação decide perdoar seu passado, perdoar aqueles que desafiaram seu regime? A anistia de 1979 no Brasil não foi apenas uma decisão legal, mas um movimento estratégico que reconfigurou a política brasileira. Foi realmente uma tentativa de cura e reconciliação ou uma forma de garantir que os mesmos grupos de poder permanecessem no controle do futuro do país? E os exilados que se beneficiaram dessa decisão? O que fizeram durante o regime militar? Estavam realmente lutando por liberdade ou houve ações violentas que mereciam punição? Me diz, o que você acha? Nesse vídeo, vamos analisar a lei da anistia, entender quem se beneficiou dela e questionar as implicações dessa decisão. Vamos explorar quem realmente foi perdoado, as ações de quem recebeu o perdão e o impacto disso no Brasil moderno. Como a anistia foi uma jogada política para garantir a continuidade do controle e por que figuras chaves como José Dirceu, Dilma Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva e até mesmo a elite ascenderam ao poder com base nessa narrativa de resistência. Se você gostou do que ouviu até agora, já se inscreve no canal e deixa seu like. Me segue também lá no Instagram, no @Walter_Gomes_X, tá? No Instagram eu mostro a minha vida aqui nos Estados Unidos e muito mais novidades, tá? Aqui no canal eu te ensino a enxergar nas entrelinhas e o seu crescimento pessoal, tá? Com técnicas que você precisa ter estômago para poder prosseguir. Gosto sempre que você faça uma pergunta para você. Abre aspas. Você quer ser rico ou você quer ser amado? Fecha aspas. Outra coisa muito importante de lembrar é que eu não sigo politicamente correto. E às vezes eu me expresso um pouco mais forte. Se você se importa com palavrões, me perdoe. Foca no conteúdo que vai dar tudo certo. Agora, se você realmente se importa com isso, foda-se. Bora pro vídeo. Roda a vinheta! O golpe de 1964 e a ditadura militar. O golpe de 1964 foi uma intervenção militar que depôs o presidente democraticamente eleito João Goulart e instaurou um regime militar que duraria até 1985. O golpe foi justificado pela alegação de que Goulart representava uma ameaça comunista e que o país precisava de uma ação militar para restaurar a ordem e a estabilidade. A justificativa do golpe foi a luta contra o comunismo, algo muito comum na Guerra Fria, onde até mesmo os Estados Unidos, por exemplo, apoiaram golpes militares na América Latina para poder conter a expansão do socialismo. O golpe ele foi iniciado em Brasília, onde tanques e soldados ocuparam os prédios do governo, tá? Mas logo se espalhou para todo o Brasil. As forças militares e paramilitares tomaram o controle da maioria dos estados e cidades. A culminação do golpe ocorreu com a quebra das leis constitucionais e o fechamento do Congresso. É assim que se faz um golpe, não com batom, tá? Não com narrativa. A ditadura militar de 64 a 85. Durante o regime, o Brasil foi governado por presidentes militares. O regime impôs censura, perseguiu, prendeu e torturou os opositores. O AI-5, Ato Inconstitucional número 5, foi o marco desse período, suspendendo direitos civis e permitindo ações arbitrárias, incluindo o fechamento do Congresso, prisões políticas e execuções de opositores. Durante esses anos, figuras como Carlos Marighella e Sérgio Buarque de Holanda foram alvos de repressão, tá? Além disso, o regime incentivava a demonização de qualquer oposição como terroristas, criando um cenário de medo e violência. Quem eram os exilados? O que faziam durante o golpe? O regime militar não foi apenas repressor, mas também
procurou eliminar qualquer forma de oposição, tá? Militantes de esquerda, sindicalistas, intelectuais e membros do Partido Comunista foram perseguidos. Muitos fugiram para o exílio buscando refúgio em países como a França, México, Argentina, entre outros países, tá? Os exilados não eram terroristas ou criminosos comuns, mas opositores políticos que se opunham ao regime militar. Muitos deles envolvidos em atividades políticas e ideológicas, tá? As guerrilhas armadas como a VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, e a ALN, Ação Libertadora Nacional, estavam tentando resistir ao regime através de ações que, embora ilegais e violentas, buscavam derrubar o regime militar e implementar um modelo, tá, de governo mais próximo da esquerda. As ações desses exilados variavam de protestos pacíficos a ações armadas contra os militares. Em muitos casos, as guerrilhas tentaram atacar instalações militares ou realizar operações de resgate de prisioneiros, tá? Mas não havia uma campanha sistemática de roubos ou assassinatos civis. Seu objetivo era combater a repressão militar e recuperar a democracia. Quais foram os motivos do exílio? Muitos exilados fugiram do país por conta de perseguição política. A ditadura utilizava os serviços de inteligência para identificar, prender e torturar aqueles que se opunham ao regime, tá? A prisão, tortura e o assassinato eram métodos utilizados para silenciar os opositores. O exílio foi, portanto, uma opção de sobrevivência, onde muitos buscavam abrigo em países democráticos, enquanto tentavam denunciar as violações que ocorriam no Brasil. Se fugiu do Brasil, por que não foi para um país, Cuba? Enfim, a promulgação da Lei da Anistia, em 79. Em 28 de agosto de 1979, o presidente João Figueiredo sancionou a Lei da Anistia, Lei de número 6683. A lei foi apresentada como uma forma de promover a reconciliação nacional após o período da ditadura, permitindo o retorno dos exilados políticos e o perdão dos crimes cometidos por tantos opositores políticos quanto por agentes do regime militar. A lei perdoou crimes de perseguição política, mas não foi uma anistia universal, pois não abraçou os crimes de tortura, assassinato e abuso de poder cometido pelos militares. Esse pacto de silêncio resultou na impunidade para aqueles responsáveis pelos piores crimes durante o regime militar. Quem foi beneficiado pela anistia? Pasmem, José Dirceu, o militante guerrilheiro. José Dirceu, ex-ministro-chefe da Casa Civil do governo do Lula. Foi um dos principais líderes da VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, uma organização que realizou ações armadas contra o regime militar. Dirceu foi preso em 68 e exilado na União Soviética, onde continuou a luta ideológica. Embora Dirceu seja visto como um símbolo da resistência, ele esteve diretamente envolvido em ações violentas, incluindo o assalto a bancos para financiar a sua guerrilha, filha da puta, algo que não é comumente destacado nas narrativas da sua trajetória. Ele não estava apenas engajado em protestos, mas em ações que desafiavam o Estado por meio de forças e violência, algo que não pode ser ignorado. Era batom? A Dilma Rousseff, a guerrilheira e seus atos violentos, tá? Ela é ex-presidente do Brasil, foi militante na ALN, Ação Libertadora Nacional, e mais tarde da VPR, organizando ações de guerrilha e atacando instalações militares. Dilma foi presa e torturada por seu envolvimento em atividades violentas, mas a sua narrativa de resistência foi usada para construir sua imagem de heroína. Em sua biografia, ela fala abertamente sobre o uso de dinamite para atacar alvos estratégicos e as ações armadas que visavam desestabilizar o regime.
esses atos violentos não devem ser tratados como simples resistências pacíficas. Stedile, líder do MST, tá? E seu passado revolucionário, ela foi líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais, do Sem Terras, o MST. Foi outro nome importante da resistência armada no período, tá? Como militante da ALN, Stedile também esteve envolvida em ações violentas contra o regime, embora tenha se distanciado de táticas armadas depois que a ditadura começou a enfraquecer, tá? Seu movimento no MST e sua liderança no campo político tem uma forte base ideológica, mas suas raízes estão em um passado marcado por estratégias de luta armada, algo que não deve ser romantizado. Luiz Inácio Lula da Silva, o atual presidente do Brasil, né? Ele não foi diretamente anistiado pela lei de anistia, já que não esteve envolvido em atividades armadas ou guerrilheiras durante o regime militar. No entanto, Lula foi um líder sindicalista que foi preso durante o período da ditadura por atuações nas greves operárias de 1979 e foi libertado após a anistia. Embora não tenha sido uma figura central nas ações armadas, a imagem de Lula como um líder de oposição ao regime e símbolo de resistência foi fundamental para sua ascensão à política. Especialmente entre as classes trabalhadoras, que se viam representadas por ele. É difícil. Desculpa. Impunidade para os militares, tá? Carlos Alberto Brilhante Ustra, ex-chefe do DOI, do COD, entre outros militares, foram beneficiados pela anistia e não foram processados pelos crimes cometidos durante o regime. Isso gerou grandes críticas à lei que permitiu a continuidade de abusos e a manutenção de poderes militares nas instituições públicas. Vamos beber água? Beba água. Beba muita água. A consolidação do poder e as narrativas políticas, tá? A anistia foi uma estratégia política que fortaleceu tanto as forças de esquerda quanto os militares. O PT e outras organizações de esquerda conseguiram ascender ao poder por meio da narrativa de resistência construída pelos exilados, enquanto os militares mantiveram uma grande influência nas forças armadas. As figuras que se beneficiaram da anistia não apenas retornaram ao país, mas também passaram a controlar narrativas políticas que moldaram o Brasil democrático. A anistia foi, de fato, um movimento para preservar o poder. A troca de perdão foi feita para evitar confrontos diretos e garantir a estabilidade política, mas ao custo da verdadeira justiça. Jair Bolsonaro, um ex-militar, é um exemplo de como a herança militar continua a influenciar a política brasileira, com militares assumiram cargos-chaves no governo e a narrativa da ditadura, né, ainda sendo defendida por muitos. Vamos lá, vamos fazer nossa conclusão aqui, nossa reflexão final. A anistia foi uma jogada política estratégica que, ao tentar promover a reconciliação, deixou um legado de impunidade e divisão. Ao olharmos para o Brasil de hoje, vemos como as estruturas de poder que foram preservadas continuam a influenciar nosso futuro. O que o Brasil realmente ganhou com a anistia? Fala para mim. A verdadeira justiça ou uma sombra de passado que ainda impede a plena reconciliação? Vamos lá, até onde estamos dispostos a aceitar que as decisões políticas do passado ainda governem nossas escolhas de hoje? A anistia foi mais do que uma medida de perdão. Foi um pacto com os poderosos garantindo que o poder continuasse concentrado em mãos privilegiadas. Estamos prontos para enfrentar essa verdade? Muito obrigado para você que chegou até aqui. Eu quero lembrar a todos que eu nunca quis tomar partido de um lado ou do outro.
Eu faço uma análise fria e te mostro fatos através de histórias já citadas em livros. Como sempre digo, o jogo é sempre o mesmo, só mudam os jogadores. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, dá aquela moral aqui para ajudar o canal a crescer. Porque meu intuito aqui é ajudar a você a entender o jogo sujo da política e do mundo. A aprender a enxergar nas entrelinhas e a aprender técnicas de persuasão, entre outras técnicas, e a entender como o ser humano age, e assim começar a crescer tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. Eu quero ver você próspero, eu quero que você veja que o mundo é enorme e tem lugar para todos. Lembrando a todos que meu Instagram é o Walter Gomes X, Walter_Gomes X, tá bom? Então, eu quis mostrar para vocês um pouquinho do que é o golpe, como que é dado um golpe. Então, um golpe, ele é dado com arma, com guerrilheiros. Não é dado com caneta, com papel, com batom, com um pedaço de pau e pedra. Olha, uma coisa é certa. Tá? Existe um ditado. A gente não sabe como que vai ser a Terceira Guerra Mundial. Mas a Quarta Guerra Mundial a gente tem certeza que vai ser com um pedaço de pau e pedra, porque não vai sobrar nada. Beleza? Só uma reflexão. Então, se você chegou até aqui, gostou do vídeo, fiquem com Deus. Se inscreve no canal, dá aquela moral, deixa seu like. Tamo juntos. Fiquem com Deus. Abraço. Fui. Valeu.